Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Leverkusen 3, Bayern de Munique 0. A diferença de um time de futebol para uma reunião de bons atletas. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser acesso a estatísticas, dados, classificação de campeonatos, acompanhamento em tempo real, eu vou te dar aqui a dica do melhor aplicativo de futebol e também de outros esportes disponível no mercado, e o melhor, totalmente de graça. Vai no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e baixa o app do SofaScore, tá? É totalmente de graça e te dá todos esses dados estatísticos, te mostra mapa de ação, mapa de calor de jogador, e tudo isso de graça. Só para vocês terem uma ideia, eu me preparo para os jogos da Champions League usando o app do SofaScore. Então, se você quiser, só baixar e é totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar da, entre aspas, decisão do campeonato alemão entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, jogo que foi realizado no sábado, e a gente viu um atropelamento do Bayer Leverkusen em cima de um Bayern de Munique completamente frágil e um Bayern de Munique completamente abatido. E aí, acho que fica muito claro a gente falar da diferença, diferença de qualidade do trabalho dos dois treinadores, do trabalho do Xabi Alonso, espanhol, aquele mesmo, campeão do mundo com a Espanha e multicampeão em vários grandes clubes que ele jogou, né? Ele revelado pela Real Sociedad, jogou muito no Liverpool, no Real, no Bayern e por aí vai. Um técnico cobiçado por, sei lá, metade da elite europeia, pelo menos, e que faz um trabalho fenomenal à frente do Bayer Leverkusen, e que tem chamado a atenção a ponto de o Bayern de Munique querer ele para a próxima temporada, a ponto do Liverpool ser um time, até pela ligação dele com o Liverpool, ser um time que, agora que o Klopp vai sair, um time que, como um possível destino. Falam que se o Ancelotti saísse do Real Madrid para a seleção brasileira, o Xabi Alonso estaria na lista também. Muita gente cogita do Barcelona ir buscar o Xabi Alonso, mas o próprio Marcelo Beckley diz que não tem muito estilo, então não deve acontecer, mas tem torcedor que fala, pô, o Barcelona tinha que ir buscar o Xabi Alonso, ou tem gente do meio que fala. Então, só para vocês terem uma ideia do nível do trabalho do Xabi Alonso. E do outro lado, um trabalho completamente sem início, meio e fim, do Thomas Tuchel no Bayern de Munique, e que acho que está muito claro que esse trabalho não vai continuar. A dúvida é se ele é interrompido ainda nesta temporada. Depois da paulada que o Leverkusen deu, muita gente ficou na dúvida até se o Xabi Alonso dirigiria o Bayern no confronto contra a Lazio pela Champions, ou se vai ser interrompido depois da temporada. Mas acho que está muito cristalino que o trabalho do Thomas Tuchel não teve coerência. Já começou muito esquisito na temporada passada, né, com aquela demissão do Nagelsmann, com uma total sensação de que assim, não deu para entender muito bem porque pelo menos do ponto de vista de atuações e de resultados, mas do ponto de vista de desgaste do jogador, do treinador com os jogadores, até tinha ali alguns elementos. Mas do ponto de vista de resultado, não. E aí o Tuchel já chega na esteira dessa demissão do Nagelsmann, e aí o Bayern é eliminado de tudo, ainda ganha o campeonato alemão, acho que mais pela incompetência do Dortmund do que outra coisa, e nessa temporada o trabalho do Tuchel nunca decolou. Antes da gente entrar propriamente nisso, só falar, o trabalho do Tuchel é ruim, mas em pontuação, o trabalho dele é melhor do que vários outros. Eu fiz esse tweet no sábado, então você vê aqui que a pontuação atual do Bayern, 50 pontos, ela é melhor do que várias campanhas, logicamente, na 21ª rodada. Ela é melhor do que várias campanhas que deram títulos ao Bayern, nessa sequência de 11 títulos seguidos, e as que não é melhor, ela está ali pertinho.
Então, deixa claro que, por pior que seja o trabalho do Tuchel, e é ruim, na prática o Bayern só não está liderando o campeonato graças à qualidade do trabalho do Xabi Alonso com o Leverkusen. Então a gente tem que falar aqui, é minha obrigação falar muito mais dos méritos do Leverkusen do que falar dos deméritos do trabalho do Tuchel. E nesse jogo acho que ficaram claras as ideias que cada um tem, ou no caso do Tuchel, a falta de ideia que cada um tem para o jogo, né? O Bayer Leverkusen foi senhor do jogo o tempo todo, abriu 1-0 logo no começo ali, nos primeiros 10 minutos, 10, 15, numa jogada muito característica do time do Xabi Alonso. O time do Xabi Alonso tem uma força de jogo pelos lados, uma força de abrir o campo, botando um jogador aberto numa ponta, pelo menos um jogador aberto em cada ponta, que é o que na linguagem mais moderna o pessoal chama de amplitude. Amplitude é você abrir o campo. Então como é que você faz isso? Você fixa um boneco colado na linha lateral e o outro colado na outra linha lateral. Então, o outro time, para marcar, vai ter que marcar a largura do campo todo, porque você tem um ou mais jogadores colados nas duas linhas laterais. E o primeiro gol do Leverkusen sai numa característica tremenda do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que é esse campo aberto. É uma jogada de lateral que o volante Andrich, isso é outra coisa, né? Capacidade dos jogadores se movimentarem e saírem, entre aspas, da sua casinha. O Andrich, porque muita gente, o Grimaldo, aquele lateral que era do Benfica, foi para o Leverkusen nessa temporada a custo zero. E ele é o melhor lateral barra ala da temporada. Então o Bayern de Munique sabia que precisava vigiar o Grimaldo. Então, nessa jogada, depois de uma cobrança lateral, quem aparece para fazer a ponta esquerda é o volante, o Andrich, que aparece, cruza rasteiro, a bola passa por todo mundo e pega o outro ala, o Stanisic, que nem é o titular, né? O titular é o Frimpong, que tem jogado muito. Mas para esse jogo, o Xabi Alonso botou o Stanisic, e aí pega o Stanisic entrando livre para empurrar para fazer 1-0. O Stanisic, que é jogador do Bayern, está Bayern de Munique, e está emprestado pelo Bayern de Munique, que fez gol no Bayern de Munique, nem comemorou por conta disso, enfim, por causa da ligação dele, é da região de Munique e tudo mais, e fez 1-0. Aí você falava, pô, beleza, fez 1-0, o Bayer Leverkusen, né, o Bayern de Munique não conseguiu jogar. O Bayern de Munique, o Leverkusen o tempo todo estava mais próximo do segundo, e o tempo todo depois estava mais próximo do terceiro do que o Bayern de fazer o seu gol. Um Bayern muito confuso. O Boyer, o lateral direito, entrou como ala pela esquerda, e o gol é nas costas dele. O Tuchel mudou a função do Musiala e do Sané, jogando mais por dentro, por trás do Harry Kane. Esses dois foram destruídos pelo meio-campo do Leverkusen, né? O Xhaka e o Andrich ganharam praticamente todos os duelos contra Sané e Musiala. Musiala completamente sumido. O Sané até tentou alguma coisa no primeiro tempo, mas rapidinho se abateu e o cenário do jogo continuou, né? O Leverkusen, até o Bayern ficando um pouco mais com a bola em termos de posse, mas o Leverkusen mais efetivo na hora de pressão, não deixando o Bayern circular a bola. O Bayern sem conseguir acionar seus jogadores de lado, sem conseguir acionar os dois meias, o Musiala e o Sané, e o Leverkusen vindo para cima, com os jogadores se movimentando, e só não foi mais porque o Boniface, que é o atacante titular, né, fez muitos gols no começo do campeonato alemão, porque ele está machucado. E aí jogou o Adli, que não foi tão bem, não jogou bem nesse jogo. Mas o Tella, o outro atacante, jogando muito bem, saindo, atraindo marcação, sempre infiltrando, e esse foi o jogo. Um Bayern de Munique completamente impotente, sem conseguir competir, e o Leverkusen ganhando por 1-0, pressionando e tendo chance, aumentou no segundo tempo, em outro gol de ala, dessa vez o Grimaldo, com o Tella saindo da posição de atacante, vindo trabalhar mais à esquerda, atraiu a marcação, o Grimaldo entrou, se projetou, fez ali aquela famosa ida para frente, se projetou, foi lançado na área
naquelas diagonal ali, naquele facão, como a gente diz, entrou na área, bateu, fez 2-0, e aí no final o Neuer ainda, para completar a tragédia do ponto de vista do Bayern, nos acréscimos, com o Bayern perdendo 2-0, o Neuer se mandou para o ataque para fazer um gol de cabeça, para tentar voltar ali, e aí no contra-ataque a bola sobrou e o Leverkusen fez 3-0 de longe, e coroando um placar clássico, né, o placar emblemático, que aí acho que ficou diferença do que foi o jogo. O Leverkusen já é campeão? Eu acho que não. Faltam muitas rodadas, né? Faltam 13 rodadas. Você tem ainda 39 pontos em jogo. Então, assim, não acho que o Leverkusen seja campeão, mas esses 5 pontos que ele abriu, muito, muito, muito importante. Ainda mais para um time como o Leverkusen, que ainda não perdeu na temporada. Leverkusen não perdeu na temporada. Um time que se defende muito bem, num oásis de um campeonato em que as defesas têm sido muito ruins, né? Os sistemas defensivos têm sido muito frágeis, isso tem sido a tônica do futebol alemão, tanto na primeira quanto principalmente na segunda divisão. Num país, num futebol em que os times estão sofrendo muitos gols, o Leverkusen é um oásis de uma defesa segura, em muitos momentos se defendendo com a bola, né? Ele tem a posse de bola e não deixa o adversário fazer nada, mas o Leverkusen tomou 14 gols no campeonato, né? O Leverkusen tem menos de um gol sofrido. E por um time que não desiste. Então, você junta esses 3 cenários, o time é sólido defensivamente, o mais sólido do futebol alemão. O time tem muita capacidade de ter a posse de bola e tem muita capacidade de ser dominante nos jogos. O time não desiste. O time consegue buscar e brigar por resultado até o fim. Recentemente o Leverkusen salvou jogos em que ele estava perdendo e virou no final, na Copa da Alemanha também. Então, ou seja, um trabalho muito bem assimilado pelos jogadores e que trouxe confiança para os jogadores, a verdade é que o Leverkusen tem uma grande vantagem. Ele vai ter que lidar com os seus fantasmas, né? Porque o Leverkusen tem um histórico aí de entregar alguns resultados, alguns campeonatos. Tem até a piadinha lá do Neverkusen, né? Fazendo um trocadilho, né, com a palavra Leverkusen para Neverkusen, porque never é nunca em inglês. Então ele tem esses fantasmas a administrar, né? Mas acho que está muito claro que o Xabi Alonso está muito focado e trabalhando muito bem para não deixar essas coisas acontecerem. Leverkusen 3, Bayern 0, o mundo, para quem não conhecia, agora o mundo inteiro do futebol, logicamente, o mundo inteiro do futebol viu o que Xabi Alonso está fazendo no Leverkusen, dessa vez com autoridade. 3-0 no Bayern, e ficou bem mais próximo de fazer o quarto do que o Bayern fazer o primeiro. Neuer depois ainda fez 2 de grande defesa no final, teve bola na trave, enfim. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Leverkusen já é campeão alemão? O Tuchel vai ser demitido? Sim ou não? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore totalmente de graça no primeiro comentário fixado aqui, beleza? Valeu, obrigado pela audiência, tchau.